Meus amados e queridos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao culto. Enquanto os nossos irmãos vão se achegando, nós vamos buscando e clamando ao Senhor pela vinda deles em paz para este lugar de adoração. Amém? Oremos nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te engrandecemos e te bendizemos nesta noite, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui reunidos em teu nome, para juntos nós louvarmos, engrandecer e bendizer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida e pelo, Pai, privilégio de mais uma vez, ó Deus, o Senhor, ó Pai, aleluia, nos dar esta graça, essa bondade de estarmos aqui como servos e servas do Senhor para te servir. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor já abençoe aqueles que já chegaram, aqueles que estão a caminho, que o Senhor traga debaixo das tuas mãos, coberto com o teu sangue. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra o céu mais uma vez nesta noite. Nós estamos no mês de agosto, ó Pai, da busca pelo teu Espírito Santo, e que os frutos, ó Pai, do Espírito Santo venha, aleluia, exalar em nossa vida, seja, Pai, aleluia, em nossa vida notório por este mundo. Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor, aleluia, batiza com o Espírito Santo, renova as forças, dá nova línguas àqueles que já são batizados, e aqueles que não são, ó Pai, começa a batizar com o teu Espírito Santo em nosso meio. Nós ainda cremos, continuamos acreditando, somos, ó Pai, aqueles que, aleluia, acredita, Pai, no teu poder e nos dons ministeriais sobre a tua igreja. Eu te peço nesta noite, ó Deus, receba o nosso culto, o nosso louvor, receba a nossa adoração, a nossa vida, como sacrifício vivo diante de ti, e que o Senhor, ó Deus, derrama das tuas bênçãos sem medida sobre a tua igreja. Viemos aqui, ó Pai, com um propósito, e queremos receber de ti, porque sabemos, ó Pai, que do mundo nada nós podemos ter, mas do Senhor, ó Deus, enquanto nós te louvamos e te adoramos, o Senhor vai abençoando a tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Deus nós pedimos e agradecemos, e a igreja diz amém. Toma o seu assento nesta noite, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor com alegria nesta noite? Aleluia. Vamos nos colocar de pé, hein? Nosso irmão diácono Júlio vai proceder com a leitura oficial nesta noite, que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, aleluia. Nós estamos no agosto pela busca do Espírito Santo. É possível que Ele esteja conosco todos os dias, mas como o nosso pastor tem nos ensinado, que nós precisamos ser capacitados cada vez mais, para que Ele nos use conforme a sua vontade e o seu querer. Quantos nesta noite, aleluia, entende que é dependente do Espírito Santo, aleluia, e que precisa dele para tudo nessa terra? Sabe aquela hora que você fala: pastor, eu tive um problema, mas olha, de última hora deu um estalo, eu tive uma habilidade, sabedoria para resolver, que quando eu resolvi até me achei o tal. Não se ache não, é o Espírito Santo te ajudando, aleluia. Muitas vezes você não pode até dar rajada de línguas estranhas, mas os frutos dele começam a aparecer na sua vida. Você entende nesta noite, aleluia, que o Espírito Santo nos capacita para a obra que ele nos tem destinado nesta terra, amém? Nosso irmão Júlio. Saúde os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos ler do Atos capítulo 2, do 1 ao 4. Eu leio primeiro, os irmãos leem o seguinte. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E um som, vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo
e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus continue abençoando nosso irmão Júlio. Nós vamos fazer a leitura aqui dos pedidos de oração. Logo após, nosso irmão presbítero Jair vai proceder com a oração intercessória nesta noite. Amém? Nossa irmã Marinalva, ela pede oração por sua filha Aline, que está com problemas de saúde. Quantos creem, irmão? Aleluia, que Deus ainda continua curando. Aleluia. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Diaconisa Lucilene pede oração por sua vida, que amanhã fará um exame. Amém? Quantos creem que Jesus coloca as mãos antes mesmo do resultado da medicina? Diga glória a Deus. O evangelista Roque, ele pede oração por Edson, que está com problemas de saúde e precisou amputar a perna. Vamos orar para que Deus possa dar graça para o teu servo. É servo do Senhor, irmão Roque? Para que possa continuar na caminhada. E o diácono Sidney, ele pede oração pelo seu pai e pelo irmão Juarez. É seu irmão também, o Sidney? Irmão dele, o Juarez? É isso? Pai dele, que é o irmão Juarez, isso, está com problemas de saúde, amém? É possível que você não tenha conversado ou falado com os nossos recepcionistas acerca do seu pedido de oração, mas que quer aqui falar para nós, aleluia, em público, sobre o seu pedido. Se tiver alguém assim, pode se manifestar nesta noite e estaremos orando. Amém. Amém. O nosso irmão evangelista Teixeira está pedindo oração pelo nosso irmão diácono Júlio César e também pelo trabalho que será realizado aqui no sábado. Amém? Quantos mais nesta noite precisam de oração? Nosso irmão presbítero Jair. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Oremos, Senhor, o nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor, estamos na Tua presença diante do Senhor. E é no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à direita do Senhor, intercedendo por nós. Nós sabemos que o Senhor ainda ouve a oração da igreja, que clama de dia e de noite. E todos esses nomes que foram falados, mencionados neste momento aqui, ó Pai. O Senhor contempla a situação de cada um nesta hora. Ó Deus, nós lhe pedimos, lá do céu, Senhor, contempla a face dessas pessoas, aleluia, e ajuda eles, Senhor, naquilo que for necessário, que for preciso, Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado nessa terra. Ó Deus, ouve o clamor da igreja em favor de todas essas pessoas do caderno de oração, meu Deus, e de tudo, para que nós continuamos adorando o Senhor e glorificamos o nome do Senhor aqui na terra enquanto é dia, enquanto o Senhor está nos dando essa grande e rica oportunidade. E assim, ó Deus, nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aplauda, Senhor, igreja. Pode se assentar. Eu só vou ler um versículo aqui antes de entregar, pedir a oportunidade. Esse louvor ele faz nos lembrar, né, dos discípulos ali no barco. Quando Jesus ele está ali no barco, ele fala, passamos para o outro lado. E Jesus ele está no nosso barco, ele está conosco. Mas ele não impede da gente passar por tempestade. Mas ele se faz presente, ele está ali para acalmar a tempestade, né? E lá no versículo 8, 23, vai dizer assim... E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se e o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que vamos morrer. E ele disse, por que temeis, homens de pequena fé?
Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos. Enquanto eu estava louvando, eu estava lembrando, né? A gente muitas das vezes passa por várias tempestades, e o Senhor, Ele faz nos lembrar aquilo que a gente passa, para a gente não esquecer que a glória dEle se manifesta na nossa vida. E há anos atrás, eu estava gestante do Theo, e eu passei por um período ali, irmãos, que eu perdi o sono. E foram várias noites assim seguidas, e eu nunca passei por isso, eu não sei qual irmão aqui já passou, mas é horrível você perder o sono. E ia chegando a noite, me dando um desespero assim no meu coração, eu ficava aflita, eu sabia que eu não ia dormir, eu começava a chorar, e eu comecei a pedir oração na igreja, os irmãos começaram a orar, e eu falava: Senhor, por que eu estou assim, né? Eu estou vivendo um milagre que o Senhor fez na minha vida, eu esperei o Theo por 9 anos, irmãos, e o Senhor, Ele cumpriu essa promessa na minha vida. E ali, eu sei que daí eu não conseguia dormir, eu orava, eu clamava, eu ia ali para minha sala, e eu começava a chorar, falei: Senhor, eu preciso dormir, amanhã eu trabalho. Irmãos, e muitas das vezes o Senhor Ele permite para a gente passar por essa tempestade. E eu lembro que daí foram uns irmãos orar em casa, e eu falei: não, essa noite eu vou dormir, eu estou com fé ali. E chegou aquela noite, eu também não dormi. E o Senhor Ele começou a falar: começa a me clamar. E eu comecei a falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso dormir. Comecei a clamar, irmãos, eu não lembro a oração que eu fiz, mas era uma oração assim que era o Espírito Santo que orava por mim, sabe? Muitas vezes é o Espírito Santo que nos ajuda em oração. Então, assim, essa noite, como a gente louvou aqui, eu não sei a tempestade que cada um passa, aquilo que cada um passa, mas o Senhor, Ele se faz presente no nosso barco. Muitas das vezes a gente vai se sentir sozinha, assim como eu senti ali naquela noite, mas o Senhor, Ele me deu a vitória. Ele mostrou que Ele estava comigo ali no barco, e Ele repreendeu aquilo, e eu voltei a dormir, e hoje eu conto como testemunho, porque quando eu vejo alguém falando que não consegue dormir, eu sei que é uma experiência que o Senhor tem com aquela pessoa. Às vezes é porque Deus quer te usar para algo, Ele quer que você ore, Ele quer que você clame, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, para a glória dEle ser manifestada na nossa vida. Então, eu não sei o que você tem passado. Talvez você vai passar por uma entrevista, eu não sei o que tem te amedrontado, mas o Senhor, Ele se faz presente na sua vida, amém? Que essa noite você saia daqui sabendo que você pode clamar, aquele que é poderoso, que calma a tempestade e o vento. Amém? Eu agradeço ao Senhor e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Toda vez eu falo. Aleluia. Deus continue abençoando nossa irmã Aline. Amém? Vamos ouvir as nossas irmãs adorando ao Senhor nesta noite. Nossas irmãs, aleluia, que ensaiam todas as terças-feiras. Essa terça-feira que passou, não, foi uma terça-feira típica, né? Porém, nós estivemos aqui na escola bíblica, mas na próxima terça-feira teremos oração às 19h30 até às 20 horas. E logo após, as nossas irmãs estarão ensaiando. Amém? E ainda tem vaga para quem quiser fazer parte desse seleto grupo das irmãs. Amém? Nossas irmãs adorando o Senhor. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé, mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder.
de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Versículo de número 3. Aleluias. Vou lendo para não tomar muito tempo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para nós. Amém? Até aqui. Glória a Deus. É uma palavra muito bem conhecida dos irmãos. Aqui Pedro, ele envia esta carta para os irmãos que estavam ali dispersos por causa da perseguição em Jerusalém. E ali ele envia essa carta para confortar o coração dos irmãos, para que eles não viessem perder a fé em Jesus Cristo, para que eles continuassem firmes no propósito do evangelismo, da pregação do evangelho. E aqui o apóstolo Pedro, ele conforta os irmãos com esta palavra. Ele vai dizer: bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a extraordinária misericórdia, aleluias, aqui ele conforta porque os irmãos, por causa da misericórdia de Jesus, é porque nós estamos vivos, é por causa da bondade e da misericórdia dele, aleluia, que eu e você se encontram aqui nessa noite, porque um dia ele se agraciou, aleluia, mesmo se a gente sem merecer, a graça e a misericórdia dele nos alcançou, aleluia. Eu não sei que momento você está enfrentando na sua vida, eu não sei de que forma você entrou aqui nessa noite, mas saiba de uma coisa, que a bondade, a misericórdia dele, aleluia, te alcançou, aleluia. Não era nem para você estar aqui nessa noite, mas a bondade e a misericórdia dele alcançou a sua vida, aleluia. Se fosse pela sua vontade, você nem estaria aqui nessa noite, mas a graça e a misericórdia dele, aleluia, que se renova a cada manhã, ela te alcançou, e é por isso que você tem que se alegrar aqui nessa noite, aleluia, e adorar o santo nome dele, porque a graça e a misericórdia dele nos alcançou, aleluia, amém, meus irmãos? Fique com essa palavra, graças a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Deus continue abençoando o nosso irmão presbítero Daniel, amém? Graças a Deus. Meus irmãos, igreja amada, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta noite. Vou convidá-los para se pôr de pé. Nós vamos para o momento da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo de número 4. O pastor Tiago escreve esta carta, e é uma carta escrita à igreja. E enquanto você procura, eu aproveito aqui para lembrar cada um dos obreiros, varões que aqui estão, que amanhã nós temos um compromisso, todos os que podem, nós estaremos preparando aqui todo o aparato da igreja aqui no estacionamento para o grande trabalho que nós vamos fazer aqui social no sábado. Então, todos os irmãos que puderem estar presentes, a partir das 18h30, nós já estaremos aqui. Já tem alguns irmãos de congregações também, jovens irmãos. Tem um grupo de irmãs, acho que vem também, Manelice. É amanhã que vai vir, à noite, para arrumar? Às 14h. Também, se tiver alguma irmã disposta a separar aqui as roupas, não é, que foram doadas, são muitas mudas de roupa, mas muitas vieram, não é, sem separação, feminino, masculino e também infantil. Então, precisamos de irmãs. A partir das 14h vai ter um grupo de irmãs aqui. Toda ajuda é bem-vinda nesse momento. Amém, irmãos? E os varões, 18h30, para deixarmos aqui pronto o tempo para tal projeto. Que bênção, irmão. O evangelista Teixeira está aqui também citando que amanhã, a partir das 16h, ele
e o nosso irmão presbítero Josué, que não está presente. Está aqui, perdoa. Irmão Josué, sua esposa vai também. Irmão Josué, irmã Neide, estarão indo nas escolas aqui, conforme planejado, também panfletar ali, anunciando esse trabalho. Se tiver alguém que estiver disponível nesse horário, vão se reunir aonde? Aqui na igreja, às 16 horas, depois já sai. Se você desejar também fazer esse anúncio público através, é um folheto que nós criamos. No sábado vai 2 jovens, não é? Quem que vai? É o Giovanni e o Thierry, também se dispuseram a estar no sábado de manhã, também panfletando aqui a avenida, e glória a Deus pela união da igreja, né, irmãos? Um projeto assim precisa do envolvimento do maior número possível de pessoas. Então, eu quero agradecer antecipadamente todos aqueles que entenderam e estão nos ajudando neste grande projeto. Quantos creem que nós veremos muitos frutos para a glória do nome de Jesus? Diga glória a Deus. Eu nem sei quantas visualizações tinha dado a divulgação, ontem já estava em mais de 11 mil visualizações, a divulgação que nós fizemos, muitas pessoas entrando na página da igreja e perguntando a respeito, não é, de endereço, onde ficava, como que funcionaria. Então, nós estamos vendo muitos resultados, né, que é a situação de pessoas que foram alcançadas com anúncio. E, por isso, estamos convocando aqui a força-tarefa para nos ajudar, tanto no preparo, como também para o dia que queremos receber a todos. Tá bom, irmãos? Então, por gentileza, fica aqui o aviso e o anúncio, todos que puderem, Deus os abençoe. Os irmãos acharam aí a Epístola de Tiago, capítulo 4, por gentileza. Nós faremos menção do texto, conforme já proposto, eu anunciei aos irmãos na quinta-feira passada, não foi? Que nós continuaremos falando sobre o Espírito Santo, e agora falaremos a respeito deste zelo que o Espírito Santo tem por nós, para que possamos experimentar todas as bênçãos dispensadas através do Espírito Santo, irmãos, esta comunhão e elo de ligação. Precisamos conhecer a natureza, precisamos conhecer a maneira de agir, de operar. Quem é o Espírito Santo? Tem pessoas que desconhecem até quem é o Espírito Santo. Ele não é uma força, não é? O Espírito Santo não é uma força, ele não é um agir, não. O Espírito Santo é uma pessoa, e ele é a terceira pessoa da Trindade. Como ele age, qual é o seu papel na graça, tudo isso é importantíssimo. Para tanto, como já disse, eu falei a respeito de ser batizado com e pelo Espírito Santo, gostaria de falar agora, né, deste agir e a maneira que o Espírito Santo opera em nós. E diz aqui o texto, no versículo de número 4, por gentileza, versículo 4. No primeiro momento parece até ofensivo, mas preste atenção o que o pastor Tiago está ensinando à igreja, dizendo de como o Espírito Santo ele age em nossas vidas. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É forte essa palavra, não é, irmãos? O adúlteros aqui, adúlteros está dizendo traidores, né? Que de alguma forma se esqueceram do que um propósito que fizeram. Veremos isso com cuidado. E aí, depois de dar essa narrativa de que alguém que anda na luz, agora não pode ter comunhão com as trevas, ele vai deixar claramente agora dito como o Espírito Santo vê alguém assim. Diz assim, versículo de número 5 agora, vai lá, por gentileza. Diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Também uma palavra um pouquinho forte, porque dizer, mas o Espírito Santo, sendo Deus, tem ciúmes. Veremos isso com todo cuidado. Por gentileza, agora, folheie a sua Bíblia, possivelmente uma página só. Nós vamos para a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, possivelmente uma ou duas páginas, dependendo da versão da sua Bíblia, tá? É o próximo livro, 2, primeira epístola de Pedro, 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é geração eleita aqui, povo adquirido? Oh, glória! Guarde isso no seu coração, fique com a Bíblia aberta aqui, nessa primeira epístola de Pedro, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor por uns instantes. Oremos. Senhor Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo
que eu estou orando neste momento com a tua igreja, Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor venha falar conosco. Estamos neste propósito do mês de agosto, da busca pelo Espírito Santo, e desejamos, Senhor, a cada dia crescer no conhecimento, na graça, aprender cada dia mais de como participar e usufruir dos cuidados do Espírito Santo que foi dispensado para a igreja da graça, que habita em nós. Deus Santo, abre o entendimento da tua igreja, edifica os que aqui estão, e que, ó Deus vivo, possamos sair daqui abençoados, meu Pai, pela tua palavra. É a minha oração pela tua igreja, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Se assente em nome de Jesus. Queridos, nessa introdução eu gostaria de chamar a atenção para que entendamos o propósito do agir do Espírito Santo e como ele opera em nossas vidas. E essa tratativa dos ciúmes, que parece até ofensivo nessa tradução, todavia, o nosso Deus revela-se quando une um casal, e essa união ela é chamada de uma aliança entre dois, não é? Então, aliança de um homem com a mulher. O símbolo que qualquer casal carrega dessa joia dourada feita de ouro, né, no seu dedo da mão esquerda, é o símbolo desta aliança feita. Mas o valor não está no objeto de metal, está no que simbolicamente simbolizou este ato concretizado, seja civilmente ou quem fez civilmente e religiosamente também. Então, o que vale não é apenas o símbolo, não é do que se carrega a joia que se carrega. O importante foi, não é, o ato espiritual feito diante de Deus e também diante dos homens. Por isso, é a aliança do casamento. Todavia, igreja, se lembrem, não existe aliança de um só. Ninguém faz aliança consigo mesmo. Não, você pode até prometer algo para si, você pode fazer um propósito consigo mesmo, mas aliança, só é possível fazer aliança com duas pessoas, porque aliança é eu faço a minha parte e você faz a sua. Isso se torna uma aliança. Digo isto porque o nosso Deus é um Deus de alianças. E perceba que nós não carregamos nenhuma joia simbolizando estas alianças, mas entendemos pelos textos sagrados que desde quando Deus se revelou aos homens, ele se revelou como um Deus de alianças. Por isso há um louvor que é cantado congregacionalmente por muitos que chama Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Então, nesse louvor é citado que Deus é um Deus de alianças. E da onde vem essa tratativa de que Deus é um Deus de alianças? Do próprio texto sagrado. Nós reconhecemos pelo menos 7 alianças, da qual os céus se revelaram aos homens, e se são alianças, se lembrem, aliança é 2, é Deus contando com a sua parte, por isso que é aliança. Então guarde isso, uma aliança só funciona nesse sentido da autoridade que ela tem sobre ambos, os dois que fizeram, se ambos forem fiéis, sim ou não? Qualquer casal que está, seja, como eu disse, civilmente ou religiosamente, que receberam a bênção da união conjugal, sabe muito bem o que fizeram diante da autoridade que ali esteve. Fez um voto de fidelidade, dizendo que seriam fiéis um ao outro enquanto vivesse. E esta aliança ela só permanece de pé se ambos estiverem fazendo a sua parte. Qualquer cônjuge se sentirá ofendido se perceber ou notar ou for concretizado a infidelidade do outro. A aliança foi quebrada. Por quê? Porque a aliança ela só está de pé quando ambos são fiéis. E se ambos forem fiéis nesta aliança conjugal, ambos desfrutarão das bênçãos que há sobre a união conjugal. Então, só há bênção sobre uma aliança se ambos fizerem a sua parte. Guardem isso. Uso esse símbolo do que é comum para nós, para que você entenda esse relacionamento com o Espírito Santo. Muitos desejam as bênçãos, desejam usufruir de todas as promessas que Deus tem, e por que não dizer deste relacionamento profundo com o Espírito Santo, mas não se esqueçam, se há uma aliança feita, a aliança só pode ser desfrutada das bênçãos que nela estão inseridas, se ambos estiverem fazendo a sua parte. E uma coisa é certa, Deus, nós não cansamos de dizer, Ele é fiel. Não nos cansamos de dizer, Jesus é
fiel. Não cessamos de dizer, o Espírito Santo, que é Deus, é fiel. Sendo assim, da parte do Senhor, nunca haverá uma quebra de alianças. Mas nós que somos sujeitos ao erro, ao tropeço, não é? As dificuldades da vida, devemos estar em todo tempo vigilantes. Por quê? Para não quebrarmos uma aliança que fizemos. Percebam, a primeira aliança que Deus fez está registrada lá no princípio, quando Deus criou os homens, e lá no Éden, Gênesis 1, 28 ao 30, ele faz uma aliança com o casal que ali estava. Porque Deus entrega a eles o domínio sobre tudo que Ele criou. E disse que eles iriam crescer, se multiplicar, e disse, e vocês irão dominar sobre a terra. Deus faz uma aliança. A terra está sendo entregue na vossa mão. Eu estou confiando na vossa mão, e ela vai produzir, e ela vai dar tudo o que for necessário para o vosso mantimento e o cuidado do dia a dia. O Deus de aliança está dizendo, eu dei ordem, a terra vai produzir, porque ninguém tem poder de pegar uma semente por si só, fazer ela brotar. Mas Deus diz, quando lançada a semente na terra que Ele criou, com a chuva que Ele manda, ela brota e dá o alimento para os homens. Levante a sua mão e engrandeça ao Senhor. Porque os homens pecaram, e quando pecaram, veio as ervas daninhas, ou seja, preço do pecado. Mas Deus, que não quebra alianças, até hoje, você tomou o café, o pão é fruto de um trigo que nasceu de uma terra que Ele fez com que brotasse e crescesse. Se você almoçou, e como a nossa cultura aqui no Brasil é o famoso arroz com feijão, ou quem gosta só do arroz, tem uns que o feijão vai por cima, uma briga de feijão vai por baixo. O senhor é assim, Teixeira? É por cima ou por baixo, tanto faz, o Teixeira diz, não é? Mas percebam, também o fruto do nosso almoço, da nossa janta, vem do quê? Da terra. Eu estou dizendo, Deus não quebra alianças. O homem falhou, cresceu ervas daninhas, amargosas, mas até hoje, a aliança que Ele fez um dia, permanece de pé. A terra continua produzindo alimento, porque Ele não quebra alianças. Segunda aliança, a aliança que Ele fez com Noé. Quem se lembra da desobediência dos homens? Ele escolheu aquele casal, seus filhos, suas noras, e disse, vocês vão entrar na arca, e eu vou preservar a vida. E diz que logo depois, eu anotei, Gênesis, no capítulo 8, do 20, diz que lá Noé desce da arca, depois de quase um ano de dilúvio, ele desce, e diz que depois que Noé desce, ele vai sacrificar ao Senhor, e aí Deus recebe o sacrifício como aroma suave. Glória a Deus. Deus não pediu para ele sacrificar, mas depois, quando Noé vê aquela grande obra que Deus fez em preservar a sua casa, a primeira coisa que ele faz, ele oferece sacrifício de animais que estavam na arca. Pegou um animal, pegou aves e ofereceu a Deus, dizendo, obrigado porque o Senhor guardou a minha casa. Coisa boa é quando Deus nos abençoa, mas nós nos lembramos de agradecer. O que você está fazendo hoje? Oferecendo adoração por gratidão a Ele, por tudo que Ele tem feito. Sendo assim, Deus faz uma aliança, que nós chamamos de aliança com Noé, com a humanidade, porque Deus disse, eu nunca mais vou destruir esta terra com as águas do dilúvio. Deus está fazendo uma aliança, dizendo, vai haver chuva sobre a terra. Todavia, quando a chuva se estender, eu porei o meu arco no céu. Eu já disse, ensinei muitas vezes aqui, eu não tenho muito tempo, mas que muitos tributam a este lindo arco colorido que Deus põe no céu depois de um dia de chuva, tributaram uma deusa pagã chamada Íris, deusa grega pagã, mas não é Íris que é dono deste arco. Este arco é o arco de Deus. Quando você vê, você diga, está lá o arco da aliança que Deus um dia fez com os homens, e como Ele não falha, passaram-se os anos, passaram-se décadas, milênios, mas quando a chuva passa, está lá o arco de Deus anunciando um dia, quem pode adorar este Deus? Eu disse para Noé que eu iria manter a minha aliança. E esta é linda, presbítero Márcio. Por quê? Porque ela é visível.
Não é? Nós, quando olhamos o fim de uma chuva, nós contemplamos aquele arco colorido, as crianças gostam, porque é lindo de ver, e diz, olha lá o arco, que lindo. E aí olhamos para a Bíblia e dizemos, é Deus que não muda. Eu disse, Ele não falha. Alguém se esquece, acha apenas que é para tirar uma foto e registrar aquela tarde linda com o arco colorido. Não é, para nós que servimos a Ele, é se lembrar, quando Ele fala, Ele mantém a sua palavra, Ele continua com cada vez que Ele contempla o arco, Ele diz, eu não vou destruir a terra com águas, porque um dia eu falei com Noé que não o faria, e até hoje eu dou ordem e a chuva tem que cessar. 1 minuto para você levantar a mão. Oh, glória, bendito seja o Senhor Deus que é fiel. Ele não quebra alianças, permanece fiel. Segunda aliança. Terceira aliança continua sendo o livro da criação, o livro do Gênesis. Ele faz aliança com Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 3. Agora ele vê que novamente os homens se afastaram dele e vai escolher um homem e a sua família para ser representantes de uma nação que ele vai se revelar como o grande Deus. Então nós conhecemos com a aliança de Abraão. Promete a Abraão que ele seria pai de multidões. E diz nesta aliança, e eu abençoarei todas as famílias da terra através de você. Nós não temos o sangue de Abraão nas nossas veias, não temos. Todavia nós somos filhos de Abraão na fé. Ou seja, a Adele Meire está reunida nesta noite de quinta-feira, 4º dia da campanha. Por quê? Porque Deus um dia fez uma aliança com um homem e disse lá no Brasil, em 2026, que dia é hoje? Me ajuda aí. 13 de agosto, vai ter um povo reunido que vai estar lá porque eu prometi a um homem, todas as famílias da terra. Cadê você que representa a sua casa aqui? Eu estou aqui, me sinto abençoado pela bênção de Abraão, porque disse, ser fiel Abraão, e através da sua fidelidade, eu vou alcançar muitas famílias em toda a terra. Oh Deus de alianças, nós te louvamos, glória a Deus. Sigamos por causa do tempo. A 4ª aliança é a aliança mosaica de Moisés. Lá ele se revela a Moisés, no capítulo 20 de Êxodo, versículo 23, ele vai se revelar dizendo de que ele, como Deus, dando a lei, diz, eu sou o único Deus, fora de mim não há Salvador. Ele diz, vocês não façam imagem de escultura, não se dobrem diante delas, não adorem elas. Por quê? Porque somente eu sou Deus. Ele estava estabelecendo, vocês querem me servir e ser abençoados, então vocês se lembrem que só há um Deus, e se vocês permanecerem adorando este único Deus, este Deus não vos abandonará. Eu acho que você se lembra que este povo rebelde caminhou por 40 anos, porque a rebeldia os levou a essa sentença. Todavia este Deus de alianças, Imanelize, que não quebra alianças, mesmo vendo um povo rebelde, como ele não quebra alianças, ele se manteve mandando alimento toda manhã. Eles tinham provisão, como nós aprendemos aqui, de vestes que não faltaram para eles. Estas vestes não envelheceram por 40 anos, permaneceram vestes que eram usuais. E diz o texto que Deus, quando eles tinham sede, mandava água, quando tinham fome, mandava codornizes, quando precisava, Deus curava, repreendia as pragas, enfermidades. Por quê? Porque Ele é um Deus que não quebra alianças. Guarde isso, Ele é fiel e sempre será fiel. Caminhando para o nosso tempo, após a 4ª aliança, nós reconhecemos a aliança com Israel. No capítulo 30 do livro de Deuteronômio, desde o 28, ele vem prometendo ali as bênçãos que estariam estabelecidas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar tudo que te ordeno hoje, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar e bendito serás ao saíres, bendito será a tua amassadeira, bendito será o fruto que haverá de nascer na sua casa. Deus estava dizendo, se vocês obedecerem a mim,
Olha o que é aliança. E Deus faz a parte dele e diz: se vocês obedecerem a mim, a minha palavra, esta bênção estará constantemente sobre a vida de vocês. Mas toda aliança tem duas partes, não tem? Depois ele segue dizendo: todavia, se vocês não obedecerem, não andarem segundo os meus estatutos, maldito será ao entrar, maldito será ao saíres, maldito será o teu cesto, a tua amassadeira, maldito será o fruto do ventre dos teus animais. Deus estava dizendo: querem a bênção? Queremos, então me obedeça. Se não obedecer, não faz a vossa parte, não haverá bênção, haverá maldição. Perceba, Deus está dizendo: eu estabeleço a bênção, mas vocês escolhem. No capítulo 30 ele diz: a bênção e a maldição está aí, escolha andar na bênção. Quantos escolheram andar na bênção de Deus aqui? Oh, glória. Parto para frente. Sexta aliança, aliança com o rei Davi. Davi, no capítulo de número, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 7, ele deseja erguer um templo. No seu coração, mesmo que na sua simplicidade, porque achou que poderia fazer um templo, ele almeja fazer um templo, que diz: o meu Deus, ele mora em tendas até hoje, ele vaga por aí em tendas, e eu moro num palácio. Davi olha e diz: não é justo, eu vou construir uma casa para o meu Deus. E ele já tinha ouro em estoque, ele já tinha muito dos aparatos que ia ser feito, todos guardados, prata, cobre, e de repente Deus vai dizer a Davi que ele nunca pediu que ele fizesse uma casa, porque ele disse: os céus são o meu trono, e a terra é estrado para os meus pés. Qual é a casa que cabe um Deus tão grande? Ele disse: até hoje eu habitei na tenda, tabernáculo, e disse: nunca pedi para que fosse feito um templo. Mas Deus diz: todavia eu faço uma aliança com você, Davi. Não faltará sucessor no teu trono. O trono de Davi até hoje é desejado. Por quê? Porque o rei que vem da raiz de Jessé, que já esteve entre os homens, pisou lá na Palestina e por 3 anos cumpriu o seu ministério, e ele mesmo disse que ele voltaria, e voltaria para reinar, e ele disse: eu me assentarei no trono, o trono de Davi. Quem entende o que é um Deus de aliança, que não falha na aliança? Um dia Deus disse: não faltará sucessor, e o seu trono será para sempre. Vem Jesus, que é da raiz de Jessé, e diz: eu me assentarei no meu reinado, no trono de Davi. Vou abrir um parênteses rápido, porque isso aqui é para alegrar o coração de crente que crê nas dispensações, que está para vir depois do arrebatamento. Um tempo em que nós reinaremos com Ele por 1000 anos nessa terra. E aí se cumprirá quando Ele vai se assentar lá em Jerusalém, como todos os judeus esperavam há longos séculos, o Messias prometido que se assentaria e entregaria o governo deste mundo nas mãos dos fiéis, e estará lá Ele, não mais com as marcas da cruz, não mais com aquele corpo de um judeu que andou e peregrinou, e possivelmente muito queimado, judiado pelo sol que havia nos seus dias, mas agora num corpo de glória, coroado, vencedor como foi, se assentará, e ele diz que nós reinaremos com ele. Você já pensou que privilégio reinar com nosso rei? Ah, como eu espero esse dia. Ele não quebra alianças. Sendo assim, a última que convém a nós, por isso eu corri aqui, é a última, é a aliança do Calvário. Oh, glória! A aliança que Ele mesmo estabeleceu, que não sei se você percebeu, mas todas as vezes, como domingo passado, que nós nos reunimos neste lugar, nós nos lembramos de que Ele pegou o cálice, quando ergueu e diz: este cálice é a nova aliança. Se é nova porque existia uma antiga,
E a antiga é esta, que ele fez com os judeus, com o povo hebreu. Agora ele diz, eu não me manifesto só para um povo agora. Eu estou agora abrindo um novo caminho. E esta aliança agora vai alcançar povos, línguas, tribos e nações. Todos aqueles que ele comprou, olha eu e você aqui, com seu precioso sangue, foram incluídos na aliança do Calvário. Glória ao nome do Senhor, porque nós não éramos povo. Agora você entendeu o que o Pedro diz. Antes nós não éramos povo. Não éramos contados com a bênção de Abraão. A bênção de Abraão não era para nós. Por isso, um dia eu vou dar aqui, eu disse, o entendimento para os irmãos, do porquê nós damos a saudação apostólica e não a bênção de Israel, que era dirigido para os judeus, para os hebreus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa saudação era para o fim do culto dos judeus. Agora vem a graça, a aliança do Calvário é que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo. Levante a sua mão por um instante. A consolação. Para os judeus, ele se revelou dizendo, eu sou o único Deus. Para nós, ele disse, eu sou muito mais, eu sou o Pai. O Filho está comigo e o Espírito Santo estará convosco até a consumação. Ele vem aí, igreja. Ele vem aí quando tudo, se essa terra se consumir, Ele nos leva para estar com eles. Mas até lá, o Consolador, como eu já disse, não vai estar, já está em você. Tenho repetido nos cultos, Ele já está em você. Aonde você vai, por onde você anda, Ele está em você. Eu vou ter tempo para pregar sobre a saudação, não é hoje, mas só para você entender a importância de um fim do culto. Todavia, percebam, a aliança do Calvário foi-nos feita através do sangue expirado na cruz. Agora suportem-me, quando Ele expira, Ele cumpre o seu ministério. Eu já preguei aqui. Ele, no dado momento, depois de que Ele se apresenta ressurreto, vocês se lembram? E diz, e depois eles olham para os discípulos e assopra sobre eles, recebei o Espírito Santo. Ele estava dizendo, agora eu estou indo embora, mas Ele estará convosco em todo o tempo. Habitará em vós, estará convosco, vos dará dons. Nos dias mais difíceis, Ele vai vos fortalecer. Glória a Deus. Nós cantamos um hino que tem um hino que diz, né? E ainda que vier noites traiçoeiras. Tem noites que são difíceis. Você pensa como vai ser o amanhecer. Mas como não estamos sós, como não caminhamos sem destino, de repente vem uma força, de repente vem um ânimo na sua vida. Não pense que é coisa qualquer, é o Espírito que habita em você, dizendo, permaneça, continue caminhando, não pare. Alguém não está entendendo, alguém está criticando, alguém está maldizendo, mas o amigo fiel, o Consolador fiel, Ele está conosco em todo o tempo, não nos abandona jamais, jamais. Por isso Pedro diz, vocês não eram povo, mas com a aliança do Calvário passaram a ser. Numa de suas cartas, o apóstolo Paulo diz, vocês foram enxertados na oliveira verdadeira. Zambujeiro bravo. Tem até um hino que fala, zambujeiro bravo não dá fruto bom. Assim era eu, no meu coração, mas um belo dia, tudo transformou, eu fui enxertado, hoje
Eu não sei a letra. Escute uma coisa, eu não tenho tempo nem para cantar, escute aqui. Tu não era nada, diga, meu Jesus. Por quê, irmão? Diz, zambujeiro bravo não dá fruto bom. Nós dávamos fruto nenhum. Assim era eu, assim era você, dizendo. Mas um dia ele olhou para nós e disse, eu vou pegar aquilo que não dá nada e vou botar numa oliveira. Eu já ensinei aqui, não tem nenhum agricultor que pega algo que não presta e enxerta numa árvore que dá fruto bom. Ninguém faz isso. Jesus fez isso comigo e com você. Não valia nada. Ele disse, eu vou enxertar. E disse, agora nós podemos dar fruto. Por quê? Porque estamos enxertados na oliveira verdadeira. Jesus Cristo, nosso Salvador. Enxertado neles, nós damos fruto agora. Para agora o nome dele. Oh, que coisa boa. Eu encerro, escute. Uma vez que fomos enxertados, diz, agora você faz parte deste sacerdócio real. Aliança antiga. Os judeus chegavam até a porta, quem esteve aqui na Ebol se lembra. Tinha lá o átrio grandão, um quintal grande em volta, que era o pátio, de onde ficava o tabernáculo, e só podia chegar até do lado de fora. Ali tinha um sacerdote que recebia oferta. Se fosse hoje, o pastor antes ia ficar lá fora. Tu ia vir no culto trazendo um animal e entregar na minha mão, eu um levita. E aqui dentro estava o santo e o santo dos santos, o altar do santo dos santos. Aí o lugar santo. Tu ia ter que ficar lá fora, que era o pátio, o lugar em que ficavam todos que vinham. Lá fora tinha um altar do sacrifício e uma pia de cobre. Você entregava o sacrifício na minha mão, eu imolava e depois de sangrado todo o animal, era ateado fogo nele. Aí eu me lavava na pia de cobre, porque não podia se apresentar sujo diante do Senhor, me lavava, trocava as vestes, e no dia da expiação, eu trazia o sangue do cordeiro, entrava aqui dentro, e quando entrava aqui dentro, no único dia, tinha uma grande cortina aqui, que separava o santo do santíssimo lugar, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, e havia uma grande arca, com 2 querubins voltados um para o outro, olhando para dentro, a qual o sumo sacerdote aspergia o sangue 7 vezes do cordeiro imolado. E quando ele aspergia 7 vezes, o Senhor recebia o sacrifício anual, respondia com poder, e ele saía para fora e dizia, o Senhor recebeu o sacrifício desse ano. Mais uma vez os pecados estão encobertos. Percebe? Só que todos ficavam lá fora, vocês lá fora, na expectativa do sacerdote ou do sumo sacerdote sair e levar a resposta. Pensa que culto que era esse. Ficavam lá, será que Deus recebeu? Como é que será que foi? Só que só o levita tinha direito de entrar aonde a glória de Deus se manifestava. Agora vem ele e diz, a aliança é nova. No meu sangue ela é nova. Eu não sei se você entende a importância disso. Agora ela é nova, não é mais a antiga. A antiga você não tinha acesso. Agora na nova Pedro diz, vós sois sacerdócio real. Ele vos deu direito, mesmo não sendo levitas, de ser um sacerdócio real. Cada um de nós agora temos direito, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, de ter acesso direto. Não vou repetir, acesso direto ao trono da glória de Deus, acesso direto ao Pai. Só o sumo sacerdote tinha. Agora Pedro diz, vós sois nação eleita, povo adquirido. Adquirido de que jeito? Comprado pelo sangue de Jesus. Só quem foi comprado, um instante para você dar glória a Deus. Isso. Só quem foi comprado. Um instante para você levantar a mão e dizer que privilégio, Jesus. Da antiga aliança não tinha esse privilégio. Os de agora é só adentrar essa casa. Quando chega aqui, o corpo de Cristo está unido, a glória dele se manifesta. Temos elo direto ligado com o Pai, através do sangue de Jesus e pelo Espírito Santo de Deus. Nova aliança, sacerdócio real. Agora perceba, tirado das trevas,
para a sua maravilhosa luz. Aqui é um simbolismo grande da aliança do Calvário. Qual foi a parte que ele nos fez? Nos tirou das trevas. Como nós andávamos antes? Perdido, sem direção, achando que éramos felizes e éramos nada, achando que tínhamos paz, tínhamos nada, achando que nós estávamos seguindo um curso de sucesso, estávamos nada, até o dia que conhecemos a Ele, e pela bondade do Espírito Santo Ele nos convenceu de que precisávamos dEle. E aí quando viemos para Ele, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aí você vai entender. Agora vem Tiago, põe lá o texto que nós lemos. Tiago, agora faz sentido o que Tiago diz. Agora não é mais ofensivo. Você entendeu? Ele diz: adúlteros, adúlteras. Percebe a responsabilidade da aliança que nós temos? Olha só. Traidores, está dizendo para a igreja, claro, num simbolismo de quem desobedece. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Como se dissesse, vocês não entenderam a aliança que vocês fizeram um dia? Que uma vez, tendo entregue a vida a Ele, e aceitando esta aliança do Calvário, agora vocês têm um dono, povo adquirido, comprado, que vocês agora não andam mais como o mundo anda, fazendo as coisas que o mundo faz. Por quê? Porque um dia Ele vos tirou destas trevas. Não sei se você entende. Estão dizendo por aí que hoje é tudo light. O crente pode fazer de tudo. Ele pode beber, ele pode sair nas noitadas, ele pode curtir as festas mundanas, ele pode ouvir todas as músicas seculares, ele pode ter uma vida pé na igreja, pé no mundo. O importante é ele tomar ceia no dia do Senhor. Ele dobra o joelho, pede perdão, está perdoado. Não, aqui está dizendo de vida com Ele, aliança. Aliança é: a minha esposa está me vendo, eu sou fiel. Quando ela não está me vendo, eu sou fiel da mesma maneira. É vida com Ele, aliança é isso, é o tempo inteiro sendo fiel. Então, o Tiago vem como pastor, porque aqui é a carta pastoral. Carta pastoral é assim, o pastor ele tem um remédio que cura a ferida. Então, não mede palavra, vocês estão traindo aquele que um dia vocês fizeram uma aliança. Vocês não sabem que ter amizade com o mundo, gostar das coisas do mundo, andar conforme o mundo, na moda que o mundo anda, vendo as coisas que o mundo vê, curtindo as coisas que o mundo curte, ouvindo o que o mundo ouve, tendo aparência secular, aparência mundana. Não, na igreja eu tenho uma vestimenta, mas para ir para o mundo, nas festas, na academia, nas festas, onde for, eu me visto tematicamente, é que nem eles. Não, aqui está dizendo, igreja, para ter comunhão com o Espírito Santo, você tem que se lembrar que você fez uma aliança com Ele, e agora você não é mais das trevas. Cadê você? Você não é mais das trevas, você agora pertence à luz divina do Senhor Jesus. Nós não podemos ter só uma aparência de crente, igreja. Não, o meu linguajar não muda conforme o ambiente que eu habito. Não, o meu linguajar é o mesmo, a minha forma de falar é a mesma. A Bíblia diz: a boca fala. Eu me assusto às vezes, quando de vez em quando, vocês já viram até pessoas pregando e daqui a pouco eles soltam uma palavra de baixo calão. Para mim, eu aprendi que a Bíblia não foi deslize. Não foi um deslize, é porque aquela é a postura dele aonde vai. É que a boca só falou o que o coração está cheio. Eu saí das trevas. O linguajar meu mudou. Eu agora sou cidadão de uma pátria. E nessa pátria eu posso estar nervoso, posso estar irado, mas da minha boca não sai palavras torpes. Da minha boca só sai: bendito seja o Senhor. Que prova, Jesus. Está apertado, está difícil. Meu Deus, estou num fogo ardente aqui da prova, mas da minha boca não sai palavras torpes. E tem pessoa, irmão, que ele só precisa ficar um pouquinho nervoso.
Se alguém fechar ele no trânsito, a esposa fica morrendo de vergonha. De tanto lagarto e tudo que vocês pensar que sai dos lábios dele. Aí tu diz, precisa saber que faz parte agora de uma aliança, que ele abandonou as trevas. Não vou repetir, abandonem as trevas e permaneçam na luz. Vou encerrar. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo? Aí diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, ó, percebe que aliança? Ou você é amigo de Deus, ou não é. Porque não tem como ser amigo do mundo e amigo de Deus, percebe, irmãos? Não tem um evangelho algodão doce na Bíblia. Não tem boas novas do eu entendo as suas dificuldades, entendo os seus pecados que são a paixão do seu coração. Não, não, não. Evangelho é isso aqui. Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo. Quem pode dar glória a Deus? Por quê? Porque ele não muda. E ele disse para a nação de Israel, lembra da aliança? Eu sou um Deus zeloso. Ele não mudou, ele continua zeloso. E zelo é isso aqui. Vamos encerrar? Vai lá, próximo versículo 5. Aí a gente encerra. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura? O Espírito que habita em vós tem ciúme. Alguém não entende porque está no português traduzido e pensa, é o ciúme aquele doentio, aquele ciúme que faz mal, que ninguém deve ter. Não, aqui é zelo. Essa palavra ciúme aqui traduzida para o nosso problema é zelo. É assim, o Espírito Santo de Deus é zeloso. Ele tem zelo por vós. Como que se dizendo, ele não quer que você ande por certos caminhos, que você fale certas conversas, que você se contamine com os costumes seculares, que você veja certos... Eu posso pregar? Tem certos filmes que você nem deveria ver. Porque lá tem promiscuidade. Lá tem cenas que você teria vergonha se alguém te visse você vendo. Se lembre, se você se envergonha de ver algumas coisas só, se lembre que tu não está ali sozinho, tu tem o Espírito Santo que está lá. Não, isso aqui eu vou ver só quando estiver no particular e se esquece, tu já é morada do Espírito Santo. Não, eu não sei se você entendeu. É lá no secreto, no oculto, às vezes até combinado. Vamos fazer, entre o casal, a gente vê. Não, está dizendo aqui, o Espírito que habita em vós, ele é zeloso e ele zela por vocês. E eu encerro dizendo, Pedro 9 agora. Porque ele tem esse zelo, esse ciúme de nós, diz, porque nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação, o que é santidade? Sem mancha, sem mácula, sem defeitos, nesse sentido de vida com ele. Segue dizendo, para encerrarmos, olha lá, o povo adquirido, aí vem a responsabilidade de quem carrega o Espírito Santo. Põe no telão em versículo 9 de 1 Pedro 2,9, por gentileza, finalzinho. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então todo esse zelo do Espírito Santo está dizendo, porque por onde vocês vão, não se esqueçam, vocês carregam o testemunho daquele que vos salvou. Por isso ele diz, o zelo dele é em todo lugar que estivermos, porque alguém tem que olhar para você e dizer, é diferente. Eu não sei o que é, mas é diferente. Às vezes o crente nem denuncia que ele é protestante, mas alguém olha e diz, você é diferente. Eu tenho visto você aqui no trabalho, eu tenho visto você aqui desde quando eu vi, a sua postura é diferente, a sua maneira de falar é diferente, a sua maneira de se vestir é diferente. Ou seja, tem alguma coisa, aí tem alguns que olham,
Você é crente. Tem alguém que tem vergonha. Eu digo, glória a Deus, sou salvo em Cristo Jesus pela sua misericórdia. Fique de pé em nome de Jesus. Quem entendeu o que é a aliança do Calvário? Aí percebam, a minha parte eu tenho que fazer. Se eu entendo que tem um Espírito que habita em mim, que cuida de mim, que distribui dons, que tem graça para derramar cada dia, Ele está fazendo a parte dele. Agora uma aliança é feita de dois. Eu tenho que me lembrar de que a minha parte eu tenho que fazer. Porque senão eu não estou sendo fiel a Ele. E se Ele é Deus, a Ele ninguém engana. Por isso eu disse, para que nós possamos usufruir de tudo que a Bíblia diz, irmão, precisamos entender qual é a nossa parte. Quando eu comecei essa campanha dizendo muitos perecem por falta de entendimento, é porque acham que se levar uma vida desregrada, basta tomar a ceia, santificam a ceia como se só tomar a ceia basta. Não, a ceia não é para santificar você, a ceia é a confirmação de que você é santo. Vou repetir para você entender, você não toma a ceia para se santificar, você toma a ceia porque você tem uma vida santificada. Então nós não podemos inverter os valores. Eu vou tomar ceia porque se tiver pecado eu sou purificado. Não, não. Você que tem que tomar ceia porque você já anda com uma vida de retidão, uma vida de exemplar, de testemunho ilibado, a qual você diz, eu só estou confirmando a vida que eu levo diante do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Eu tomei 15 minutos. Ah, bondoso Espírito Santo, que Ele continue habitando em você. Não perca a noção de quem você é. Não perca a sua identidade, igreja. Não perca onde você for e andar, se lembre. Você é testemunho vivo daquele que te comprou e te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não se anda de qualquer maneira, não se vive de qualquer maneira, não se tem amizade com as coisas das trevas, não. Existem coisas que não convêm para mim, não convém para você, não convém para a sua vida, não convém para a sua família. Não dê aberturas, não dê legalidade, não abra a sua vida espiritual, deixando com que o inimigo tenha brechas para que possa te acusar e ver em você falhas, a ponto de que sejam retidas as promessas e as bênçãos de Deus na sua vida. Senhor Deus, eu estou orando com a tua igreja. É o 4º dia deste propósito, Senhor. E nós estamos ministrando sobre quem é o teu Espírito Santo. Desejamos aprender cada dia mais, Senhor. Crescermos no conhecimento, na intimidade, no relacionamento com o Espírito Santo. Não, ó Senhor, tratando as suas coisas como coisas vãs, mas andando em santidade, mantendo a aliança da cruz, a aliança do Calvário, viva em nossa vida, em nossa mente, em nosso coração, andando, Senhor, por onde formos e andarmos, dando bom testemunho. Testemunho de salvos, de crentes santificados, que dão, ó Senhor, testemunho por onde vão e por onde caminham. Deus, habitamos em meio ao mundo contaminado, mas continuamos sendo sal da terra e luz deste mundo. Tira, Senhor, todos os vícios, todas as práticas, todas as manias, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, limpa nesta noite, Jesus. Aquilo que não, ó meu Pai, mais é dominado por esta vida, que não tem mais controle, Senhor. Deus, eu estou pedindo, limpa com o teu sangue precioso e fortaleça os teus filhos para andarem em novidade de vida. E se você recebe esta oração, diga amém. Amém. Graças a Deus. Marque esta lição como do 4º dia desta campanha. Para mim usufruir tudo que o Espírito Santo tem, eu preciso ser ou continuar em santidade, andando na luz, como na luz Ele me chamou. Vai ter críticas, vai ter perseguição, vai. Só que o que a Bíblia diz é que quando a luz chega, as trevas se dissipam. É Bíblia, não é o contrário.
Não é quando a treva chega, a luz se dissipa. Não. Diz, as trevas até vêm para amedrontar, mas quando elas chegam, a luz que há em nós dissipam as trevas, porque maior é aquele que habita em vós do que aquele que age no mundo. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Vá abençoado para o seu lar, com a sua casa e sua família, igreja. Permitindo Deus, no próximo domingo, nós estaremos de volta, ministrando sobre os dons do Espírito Santo. Não são do passado, são dons da atualidade. E quem pede, recebe, quem busca, encontra, diz o texto. Então, ministraremos a respeito dos dons distribuídos pelo Espírito Santo. O evangelista está aqui anunciando, próximo domingo, volta à escola dominical às 9 horas da manhã, obreiros e família, nós estaremos aqui para a lição de número 7, não é? Da revista dos jovens e adultos. Oremos para que seja uma bênção mais esta lição. Quantos vão embora abençoados? Diga, eu vou. Feche os teus olhos. E eu vou dar a saudação apostólica. E você vai abençoado do seu lar. Agora receba essa saudação com essa consciência. É a bênção da nova aliança. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e comunhão do querido Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um dos irmãos de agora e para sempre. E todos digam: amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Bem forte, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode aplaudir.